Finish, abra a palavra de Deus, um texto que você gosta muito, que Deus vai falar individualmente hoje. Estou brincando, irmãos, estou brincando. Cara, uns me olhou assim, uau, hoje vai ser poder. Abre Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém, aleluia. Romanos capítulo 1. Aleluia. Hoje nós vamos iniciar uma série que Deus nos deu, uma direção chamada, o nome da série é O Chamado. Diga, O Chamado. Então, durante os 4 domingos de fevereiro, nós vamos falar sobre o chamado. Então vamos falar, no final eu vou detalhar um pouco mais o que vai ter, mas vamos falar sobre identidade restaurada, sobre vida transformada, sobre propósito, sobre chamado, é sobre isso que nós vamos falar. Essa é a direção que Deus nos deu. E hoje é a abertura dessa série, O Chamado. E o texto que eu quero ler com você está em Romanos, capítulo 1, nós vamos ler o versículo. Eu vou ler do versículo 1 até o 6. Eu ia ler só o 6, mas aí eu já leio do 1 ao 6 para contextualizar. Acompanha comigo a leitura. Paulo, só acertar meu relógio aqui, que esse está marcando 9h45. Pronto. Hoje nós vamos até meia-noite, então. Paulo, todos acharam Romanos 1? Amém? Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, que ele mesmo no passado prometeu por meio dos seus profetas, nas santas escrituras, ou nas sagradas escrituras. Este evangelho diz respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi e foi designado filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Por meio de Cristo, viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome, para a obediência da fé entre todos os gentios. E entre estes se encontram também vocês, que foram chamados para pertencerem a Jesus Cristo. Verso 6 novamente. Entre esses se encontram também vocês, que foram chamados para pertencerem a Jesus Cristo. Agora eu quero que você me ajude aqui no texto que está na tela, para todos nós lermos juntos. Me ajude no 3, 1, 2, 3... Entre esses se encontram também vocês, que foram chamados para pertencerem a Jesus Cristo. Pai, nós estamos diante da Tua palavra. O Senhor já está falando conosco desde o momento que os nossos olhos se abriram. Desde o momento que acordamos, nós vimos a misericórdia do Senhor. Nós podemos sentir, podemos experimentar a misericórdia do Senhor, porque ela é a causa de nós não sermos consumidos. Nessa hora, nós estamos diante da Tua palavra. O Senhor já falou conosco pelas orações, pelos louvores, pelos testemunhos, pela chegada dos irmãos. Pai, o Senhor já falou conosco de tantas maneiras, mas agora queremos também que o Senhor fale conosco por meio da palavra, que a Tua palavra venha ao encontro das nossas vidas, que a Tua palavra nos dê direção, que a Tua palavra nos conforte, confronte se for necessário, mas que possamos sair daqui convictos do que o Senhor tem para nós nessa noite. Nós lemos, Senhor, que fomos chamados para pertencer a Cristo, e é sobre isso que nós vamos falar. Então, Pai, em nome de Jesus, que nós possamos nessa noite ouvir a Tua palavra, e que ela venha e produza o resultado para o qual está sendo enviada, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Poucas coisas na vida são tão frustrantes quanto você se dedicar muito para algo, e no final você vê que todo o esforço foi em vão. Você se dedicar, você se esforçar, você trabalhar, você dar tudo de si em algo, em um projeto, em um plano, em um sonho. E depois você vir aquilo se esvaindo, indo por água abaixo. É muito ruim quando
nós nos sentimos assim, perdidos, frustrados, sem direção. Um dia desse eu fui convidado para participar de um projeto lá na Câmara, e era um projeto tão desafiador aos meus olhos, que eu me senti totalmente incapaz. Eu me senti impotente diante daquilo que era para realizar. O pessoal falou assim: ué, tem um trabalho aqui, eu quero que você participe da equipe. Na hora que eu li, eu falei, eu não tenho condições de trabalhar nesse projeto. Quando eu olhei os outros colegas que iam trabalhar comigo, eu falei, meu Deus do céu, você já se sentiu assim? Não se sentir bom o suficiente? E aí é onde nós precisamos ter alguém ou algo no que nos fundamentar, para que nós possamos avançar. Porque é ruim você ter esse sentimento que paralisa, o sentimento de insuficiência. É ruim você se dedicar muito e às vezes você vê que não deu certo, que você errou, que você perdeu tempo. Imagine a seguinte situação. Imagine que você é um finalista olímpico. Imagine que você tenha treinado 16 anos em uma modalidade olímpica chamada tiro esportivo. Você treinou 16 anos, você é considerado um dos melhores do mundo. E agora você está a um tiro para ganhar a medalha de ouro. Eles chamam o seu nome, o mundo inteiro está olhando, são milhões de pessoas. Você se preparou a vida inteira para aquilo. Você olha para o placar, o seu nome está em segundo lugar. Você precisa uma nota mínima. Basta acertar em qualquer lugar da bola. Você é um exímio atirador. Você acerta no alvo sem nenhum problema. Você se dirige ao lugar, você se prepara. Gostei desse tiro. E dá o tiro. Acertou em cheio. Você olha para o painel e aparece desclassificado. Você fica sem entender. Você olha novamente, desclassificado. O que aconteceu? Você pergunta. E as pessoas dizem: você acertou em cheio, mas no alvo errado. Você parou no lugar para atirar, e os alvos estavam ali, você sem perceber, mirou no alvo do lado. Isso que eu estou contando para você aconteceu no final das Olimpíadas de 2004. Um dos maiores atiradores do mundo, chamado Matt Emmons, treinou 16 anos, e naquele dia era a consagração de 16 anos de treino. E naquele dia, em que o mundo inteiro estava esperando o último tiro, para que ele ganhasse a medalha, quando ele parou no lugar, ele parou virado levemente para a direita, e isso o fez olhar para o alvo do lado, e não para o alvo no qual ele deveria atirar. Ele acertou em cheio, mas no alvo errado. E é assim que muitos de nós estamos. Ele não errou o alvo porque ele não era preparado. Ele não errou o alvo porque ele não era uma pessoa dedicada, esforçada. Não. Eu estou falando para você de uma pessoa que em 2004 tinha 23 anos de idade e começou a treinar com 7 anos de idade. Ele treinou 16 anos. Era considerado o atirador, o maior atirador, o mais exímio atirador. Então não faltou qualificação, não faltou esforço, não faltou disciplina. Simplesmente ele errou o alvo. Pode ser que muitos de nós estejamos seguindo um caminho parecido.
Nós podemos estar nos dedicando, nos esforçando, sendo disciplinados, fazendo tudo o que está ao nosso alcance. Mas se o nosso alvo estiver errado, nós vamos ser desclassificados. Quando a gente fala sobre chamado, o chamado nos posiciona na posição correta. Quando a gente fala sobre chamado, muitos já pensam no que Deus as criou para fazer. Você tem um chamado de quê? Você prega, você canta, você toca? Você tem um chamado de socorros? Você tem um chamado de assistência? Você tem um chamado de visita, de evangelismo? Enfim, qual é o seu chamado? E muitos de nós estamos sofrendo muito por ainda não termos identificado o para que Deus nos criou. É uma busca válida, é uma busca importante. Durante muito tempo eu acreditava que a minha vocação era no ministério de louvor. Eu tocava, ministrava louvor, e para mim essa era a minha vocação, total, plena. Esse era o meu chamado total, embora Deus já tivesse me falado, me vocacionado em outro momento, que nós assumiríamos o pastoreio, mas eu estava meio que fingindo demência para essas coisas. Sabe quando Deus fala e você, tá bom, aí vira. Você não quer ouvir. Não é assim? Você não quer ouvir. Você fala, eu não ouvi não, Senhor. Ele ouviu, não ouvi não. Aqui, ó. Eu não ouvi. Mas entenda uma coisa. Antes de Deus nos chamar para fazer, Ele nos chama para ser. E antes de Deus nos chamar para ser, Ele nos chama para pertencer. A quem você pertence, gera quem você é. E o que você é, leva ao que Deus quer que você faça. O problema é que nós queremos fazer sem saber quem somos. Por isso que Deus não revela o chamado. Se eu não sei quem eu sou, eu vou sair igual um doido por aí, fazendo um monte de coisa. E não que você não possa fazer, especialmente quando se fala num contexto da igreja. Mas entenda, por que Deus me deu o nome O Chamado? Porque esse chamado, que nós acabamos de ler, eu vou voltar no texto, é o chamado que vai nos posicionar no local correto, para que a gente não erre o alvo. Porque sem o chamado a pertencer a Cristo, eu posso estar me dedicando, me esforçando, para atingir um alvo que Deus não tem para a minha vida. E é muita frustração você se dedicar muito, você se esforçar bastante, você passar anos, 16 anos Matt Emmons passou. Quantos anos você já tentou fazer algo que Deus não tinha falado para você fazer? O pior sucesso que existe é quando você tem sucesso em áreas que Deus não mandou você ter. É o pior que tem. Por quê? Porque em status a gente alcança algo, mas lá dentro permanece o vazio, de não estar vivendo o senso de propósito que Deus tem para nós. Nesse texto que nós lemos, Paulo ele é claro em dizer que Deus tem um chamado universal, imediato, irrevogável. É verdade que Deus tem chamados específicos. A uns ele deu para apóstolos, outro para pastores, outro para mestres, outro para evangelistas, outros para profetas. É fato que Deus tem sim chamados específicos. Mas entenda que antes de Deus dizer
que eu seria um pastor, o Espírito Santo me convenceu a um chamado de pertencer a Cristo. É desse chamado que eu quero falar. Essa é uma das ministrações que às vezes Deus me dá assim, que eu fico pensando. Hoje à tarde eu estava orando aqui, e essa é uma das que eu falasse assim, que às vezes eu penso assim, se fosse a minha última ministração. Sabe, às vezes eu penso isso. Se essa fosse a minha última noite pregando, e Deus me levar para a glória. Pode acontecer, sim ou não? Pode. Pode. E eu vou dizer para você, que se essa fosse a última mensagem que eu preguei, eu ia chegar na glória muito feliz de ter deixado essa direção para você. Porque se você não pertence a Cristo, você pertence a alguma outra coisa. Não existe pertencimento neutro. Se você não é de Cristo, você é de alguém. E se você não está posicionado em Cristo, é muito provável que você está como Matt Emmons, no lugar que parece certo, mas Everton, mirando no lugar errado. Nunca vai dar certo se você está mirando no lugar errado. Nunca vai dar certo. Paulo está falando de um chamado para todos, homens, mulheres, jovens, crianças, adolescentes, para todos. Nós, e olha que Paulo, o apóstolo dos gentios, está escrevendo para nós, gentios. Está dizendo, vocês foram chamados, vocês foram convocados. A palavra chamado aqui no original não é um convite para seguir no Instagram. Não é um convite para participar. É uma convocação para algo especial. Eu me lembro quando eu passei no concurso do MPU, depois de 15 reprovações, a mulher já estava entrando em depressão. Ela ia corrigir comigo, Aziel, o gabarito. Aí eu acertava a primeira, a segunda, ela com um sorrisão assim. Nossa, meu bem, como você é inteligente. Aí eu, meu bem, sou mesmo, tal. Mas, irmão, se eu errasse 3 seguidas, ela deixava eu corrigir sozinho. Era desse jeito. Mas eu não a critico. Foram 15 frustrações. Enquanto isso, na sala de justiça, nós estávamos morando no quartinho de 2x2, com a cama de 2 andares, o guarda-roupa de uma porta e o quarto sem porta na casa da minha sogra. No barracão da QNG. Uau! Que biografia, hein? Mas felizes por pertencer a Cristo. E aí, teve um dia que meu nome saiu, eu fiquei aguardando a nomeação. Um dia a mulher me ligou, aí eu atendi. Falei, oi. Ela falou, você é o Wellington? Falei, sim. Ela falou que é do MPU. Falei, ô glória, aleluia, louvado. Quase falei em línguas. Ela falou assim, não, porque eu queria saber se o senhor quer tomar posse amanhã. Eu falei, você está brincando? Eu vou agora. Não, porque a gente vai mandar a convocação. Eu falei, moça, você não está entendendo, não. Eu estou sonhando com isso. Eu tô... Não, porque a convocação é um chamado para algo especial. É esse chamado que Deus está falando aqui. Ele nos chamou para algo especial. Para pertencer a Cristo. Paulo está escrevendo, e ele está dizendo que esse chamado, ele ocupa um lugar central na vida dos leitores dele. Não é à toa que Paulo começa, Romanos é extraordinário. Eu quero, se Deus um dia permitir, meu Deus, não era para eu falar isso. Eu tenho uma pessoa que tudo que eu falo assim, se um dia permitir, eu vou pregar aqui, ele anota e me manda, ó, o senhor está fazendo promessa. Então eu não vou falar, vou só pensar. Essa, tá tudo bem, GG? Não consumi meu crédito, né? Enfim, uma hora vai ter alguma coisa aí. Mas Romanos, gente, é um tratado teológico extraordinário. É extraordinário o que Paulo escreve. Só que Paulo começa tudo com um pilar.
Porque tudo que Paulo vai falar, tudo que Paulo vai trazer só tem sentido e efetividade se os seus ouvintes souberem a quem pertencem. Porque se eles não sabem a quem pertencem, eles não vão compreender e nem viver a mensagem. Paulo está dizendo algo que não é um chamado religioso, é um chamado existencial. É por isso que hoje eu não quero falar com você. Vai chegar um momento aí nessas ministrações de domingo que eu vou sim falar de chamado específico. Chamados que Deus nos dá, ou para tarefas específicas, ou para áreas específicas, eu vou falar disso. Mas hoje não é sobre isso que eu quero falar. Porque Deus não vai exigir que uma árvore que nunca foi plantada dê fruto. Você está entendendo o que eu disse? Vou repetir. Deus não vai exigir que uma árvore que nunca foi plantada dê fruto. Se você fizer o link do que a gente está falando com João capítulo 15, você vai ver que do versículo 1 ao versículo 11, por ali mais ou menos, de João 15, a palavra que aparece, tem duas palavras que predominam no texto. Uma é frutos, a segunda é permanecer em Cristo. Porque uma árvore que não permanece não dá fruto. É por isso que o autor aos Hebreus capítulo 10, verso 25, diz assim: não deixem de congregar, como alguns fazem. Por que ele está dizendo que não é para deixar de congregar? Porque eu e você na Bíblia somos comparados a árvores. E árvores que dão fruto. E não apenas minha amiga Sandra. Acertei? Amém. Eu tenho um aqui que eu estou errando toda hora o nome dela. Minha amiga Silvana. Eu já ia chamar de Suzana. Ainda bem que a Teca me livrou. Obrigado, meu amor. Sandra. Em João 15, ele diz assim: se vocês permanecem na videira verdadeira, vocês vão dar. Lá tem fruto, muito fruto e abundantes frutos. Mas tudo passa pelo permanecer. Que aqui se conecta com o pertencer. Essa igreja tem o nome pertencer, um desafio. Já até mandei um requerimento para a ouvidoria do céu, ver se muda. Que é o nome que é desafiador. Pertencer, mas não é de pertencer a esta igreja que eu estou falando. É de pertencer a Cristo, a videira verdadeira, que vai permitir você saber quem é e aí sim, para que você veio? Para que você possa frutificar, para que realmente você possa se encontrar. Esse chamado é um chamado existencial. Paulo está falando, olha, vocês foram chamados, não é para uma religião, não é apenas para uma nova moralidade, você foi chamado para pertencer a Cristo. E o que significa pertencer a Cristo? Significa que nós somos propriedade dele. Significa que nós fomos comprados. Significa que ele nos escolheu. Entenda, irmãos, que tem um momento do culto que algumas igrejas fazem, outras não, a gente continua fazendo. A gente fala: oh, você quer receber Cristo como seu Salvador? Mas a Bíblia diz que não somos nós que o escolhemos. Foi Ele que nos escolheu. Você tem noção que o Eterno, o Criador, Ele te escolheu? Então quando Satanás vier mentir que você é abandonado, que você não vale, você fala: Satanás, sai de ré. Não sei nem se ele anda de ré. Eu fui escolhido. Você tem noção disso? Eu fui escolhido. Paulo está dizendo que nós fomos chamados para pertencer a Cristo. E isso significa, entre outras coisas, que nós fomos comprados. E a Bíblia diz, escute, que eu e você fomos comprados por alto preço. Irmão, não é na Shein que estava para vender. Não era na Shopee. O preço foi alto. E em tese,
Quanto maior o preço, maior o valor aquele objeto tem. Sim ou não? Pelo menos em tese, sim ou não? Esse é o preço que nós temos para Deus. O sangue de Jesus foi o preço. Ele nos comprou. Nós pertencíamos, João 8,34 diz que nós pertencíamos ao pecado. Efésios 2,2 diz que nós pertencíamos ao mundo. Colossenses 1,13 diz que nós pertencíamos ao império das trevas. E ele está dizendo hoje para mim e para você: Ele me escolheu, Ele te escolheu para que você seja propriedade dEle. Mas isso não significa gostar de Cristo, isso não significa ser um simpatizante de Cristo. Entenda, Cristo não está atrás de fãs, Cristo não está atrás de seguidores na internet. Não, Cristo está chamando uma geração que sabe que é dele, que sabe que é dele. Não é só gostar, não é só acreditar, não é só frequentar uma igreja. Eu pertenço, você pode dizer, eu pertenço a Cristo. Só que o pertencer a Cristo também significa ser transformado por Ele. E aqui tem um ponto importante, porque muitas vezes nós queremos pertencer a Cristo, sim, mas nós não queremos mudar de vida. Nós queremos Cristo como Salvador, mas não o queremos como Senhor. Eu quero que o Senhor me salve, mas eu não quero deixar de pertencer ao mundo no qual eu vivia. Pertencer também significa ter uma vida transformada. A identidade muda, o propósito muda, o coração muda. Entenda, Deus não está nessa noite chamando admiradores, Ele está chamando discípulos. Deus não está aqui construindo um clube social, Ele está formando um povo para Ele. Se eu não sei a quem eu pertenço, eu vou passar a vida buscando pertencimento em algum lugar. E aqui é um ponto essencial. Se eu não sei a quem eu pertenço, eu vou passar a minha vida tentando encontrar pertencimento em coisas ou em pessoas. Talvez você conheça pessoas, eu e Teca estávamos assistindo ontem um documentário de um grande psicólogo americano, e ele falando sobre vícios, e o entrevistador falou: você já teve vícios? Ele falou: sim. Aí ele disse: era vício em quê? Ele disse: vício em trabalho. O cara falou: oxe, cara pernambucano, americano? Oxe, vício em trabalho? Ele falou: nunca estava bom. Eu ganhava X, eu queria X mais 1, quando eu alcançava, eu falava: eu tenho que ganhar mais, eu tenho que trabalhar em 2 empregos, eu tenho que trabalhar mais, eu tenho que trabalhar final de semana, eu tenho que trabalhar à noite, eu tenho que comprar. Sabe o que ele estava procurando? Pertencimento. Ele estava procurando o pertencimento que traz paz ao coração. E ele estava tentando encontrar isso onde? No trabalho. Outros vão tentar encontrar pertencimento, sabe onde? Em relacionamentos amorosos. Se você não pertence a Cristo, se você não está bem com essas raízes, você pode correr o risco de tentar arrumar pessoas em relacionamentos amorosos para sanar um lugar de pertencimento que só Cristo pode sanar. E aí se torna algo doentio, se torna algo difícil de lidar, se torna um relacionamento tóxico, porque eu vou começar a lançar sobre a Teca, sobre a minha esposa, uma responsabilidade que ela não tem condições de suprir. Você está entendendo o que eu estou falando? Agora, em 2025, segundo sociólogos e estudiosos das relações intergeracionais, nasceu uma nova geração. Nós tínhamos a geração alfa, agora estamos na geração beta, a geração que já nasce na época da inteligência artificial.
A minha geração não sei nem qual é. A geração de 87 é qual mesmo? Não, qual é? Eu nasci em 87 menos 10, né? A geração, eu nasci em 70. Vai pegar mais água para mim, é? Ah, obrigado. Se tiver café e pão de queijo, eu quero, filho. Amém. Estamos em casa, né, irmãos? Em casa é maravilhoso. Irmãos, entenda. Os estudos atuais, e aí uma palavra específica para os nossos amigos e amados, jovens e adolescentes. Eu sei que é um desafio. Porque na minha época não existia Instagram, TikTok, Orkut. Não existia esses negócios. Então o máximo que você olhava de comparar era o vizinho. Era no dia do Natal que você saía para a rua ali e um batizava o tênis do outro. Eu já disse dos meus traumas que eu não queria sair no dia de Natal porque eu usava Abibas. Eu usava Bibas, Mike, eram essas marcas boas, da Beth Lili Confecções. Mas tirando isso, não tinha comparação, você entendeu, Carol? Não tinha. Mas e hoje para os nossos filhos? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Nós temos que ter compaixão dos nossos filhos. Porque nós não sabemos o que é que eles passam. A gente não sabe porque a gente não passou por isso. Nós viemos nós viemos do antes de Cristo. E depois... Calma, irmãos, é só para dar uma... Obrigado, Duda. Vocês estão entendendo? Aí qual o problema? Muitos dos nossos jovens estão buscando pertencimento na comparação. Como é que a outra dança, como é que a outra se veste, quais os alimentos que come, qual academia que frequenta, qual a cor que pinta o cabelo. E deixa eu falar algo para você, para todos nós que estamos aqui. Essa palavra é para nós. O chamado que Cristo tem primeiro para a sua vida, e esse vale para todos. Se você nessa semana, nesses dias, no último ano, nos últimos 10 anos, perguntou sobre chamado, talvez você nunca ouviu o que eu estou dizendo aqui nessa noite. O chamado número 1 que Deus tem para a sua vida não é futuro, ele é para hoje. O chamado número 1 que Deus tem para a sua vida. Se você até hoje dizia, eu não sei qual é o meu chamado, hoje você sabe. Que o chamado número 1 e mais importante que Deus tem para você é pertencer a Cristo. Esse é o chamado que vai te posicionar para você não errar o alvo. Quando você lê Romanos 3, um pouquinho à frente ali, Romanos 3, 23, Paulo fala assim, porque todos pecaram e destituídos estão. Você sabia que aquela palavra pecado ali também é errar o alvo? É uma palavra do grego que é hamartia. Porque o pecado nos faz errar o alvo. Então nessa noite o chamado para pertencer a Cristo é para nos posicionar de forma correta, Bruno. Estava com saudade de você. É nós. Para a gente não errar o alvo. Você entendeu, meu amigo? Homens, se nós não estivermos posicionados em Cristo, nós corremos um grande risco de fazer a nossa família errar o alvo. Pais, se nós não estivermos posicionados em Cristo, nós temos um grande risco de fazer os nossos filhos errarem o alvo. Pastores e líderes desta casa, se nós não estivermos pertencentes e posicionados em Cristo, nós temos um grande risco de fazer a igreja errar o alvo. O chamado de Cristo, o chamado de Deus para mim e para você nessa noite é: pertençam a Cristo. O pertencimento a Cristo muda minha identidade, traz segurança. O pertencimento a Cristo, isso sim, traz paz e propósito e significado. O pertencimento a Cristo influencia as decisões que eu tomo. Aquele atirador, Matt Emmons, errou. Por quê? Não porque ele estava mal intencionado. Não porque ele era desqualificado. Não.
ele se posicionou da forma errada e errou o alvo. E o chamado, a convocação para mim e para você hoje nessa noite, é para que a gente se posicione no local certo. Antes, repito, de Deus te chamar para fazer, Ele te chama para ser. E antes de você ser, você precisa pertencer. Pertencer a quem? A Cristo. Pertencer àquele que nos dá destino. Escute, você pode ter todas as qualificações. Você pode ser uma boa pessoa. Você que está aqui hoje nos visitando, é uma alegria recebê-lo. Essa palavra é para você também, para todos nós. Você pode ser uma boa pessoa, você pode ter boas qualificações, você pode ser muito esforçado, mas se o seu coração não pertence a Cristo, no final, você pode olhar para o placar como Matt Emmons olhou e aparecer lá, desqualificado. Como, pastor, que nós podemos então corrigir isso? E quando eu falo disso, eu falo olhando num espelho, porque durante 22 anos da minha vida eu estava atirando no alvo totalmente errado. E falo e vou continuar falando enquanto Deus me der fôlego de vida. Num culto público como esse, o Espírito Santo me convenceu do pecado, da justiça e do juízo. E sabe o que ele fez? Falou assim: Wellington, você nunca vai acertar o alvo que você está buscando. Você está apontando para o lado errado. Vem cá. Me posicionou em Cristo. Quando ele me posicionou em Cristo, é como no dia que eu mandei fazer esse óculos. Já estou enxergando um pouco de novo. Mas no dia que eu fiz esse óculos, irmão, eu fiquei tão feliz. Porque eu estava enxergando tudo. Eu comecei a ver, não foi? Fiquei falando lá em casa, gente, eu estou enxergando. Peguei uns livros, Fernanda, com as letrinhas pequenas. Meu Deus, eu estou vendo, olha aqui, gente. Eu não estou precisando nem de abajur. Porque, irmão, Paleta estava pensa um negócio, fazia assim. Colocava abajur, colocava. O que Cristo fez espiritualmente, meu amigo Everton? Nos posicionou. Então, entenda, todos nós que estamos aqui, há um chamado de Deus para a sua vida. Talvez você está se esforçando, se dedicando, gastando. Não é uma questão de negligência, é uma questão de alvo errado. E hoje, o chamado é esse. Eu não estou te chamando para uma religião. Eu não estou te chamando para sair daqui com um anexo cheio de regras para você seguir. Não é sobre isso. Eu estou te chamando, assim como fui chamado há 25 anos atrás, para algo que acalmou as águas revoltas da minha alma, que me fez enxergar como quando eu fiz esse óculos, realidade que eu nunca tinha visto. É Cristo que faz isso. Como que eu posso, pastor, pertencer a Cristo? Romanos 10, 9, se puder, coloca aí para mim, por favor. Como que eu posso pertencer a Cristo? O texto de Romanos 10, 9, eu quero ler junto com você. Se com a boca você confessar Jesus como Senhor e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Efésios 2, 8, 9 em diante diz: porque pela graça somos salvos, por meio da fé. Isso não vem de obras, é dom de Deus. A forma, está aí, ó. Olha lá, ó. Porque pela graça sois, não merecemos, mas eu preciso confessar com a boca e crer com o coração. Diga, confessar com a boca e crer com o coração. Como eu posso pertencer a Cristo? Reconhecendo que sem Ele você está perdido. Reconhecendo que sem Ele você está atirando em um alvo errado. Crendo que Ele morreu e ressuscitou para te resgatar. E respondendo ao chamado com o coração entregue e obediente. Sentado mesmo como você está, eu queria que você curvasse sua cabeça.
Quando eu terminar essa oração, quero pedir aos irmãos da ceia para vir. Quando eu terminar essa oração, o pessoal do louvor já pode vir, mas curve sua cabeça. Senhor, nessa noite, o chamado que o Senhor tem para todos nós é um chamado para pertencer a Cristo. E hoje, Senhor, eu apresento essa oração diante do Senhor e de todos os meus irmãos. Hoje, Senhor, a Tua palavra diz que se com a boca confessarmos e crermos no coração que o Senhor ressuscitou Cristo dos mortos, nós seremos salvos. Então hoje eu apresento ao Senhor cada pessoa que está aqui, que elas possam nessa noite tomar essa decisão de confessar o Senhor. Talvez, Senhor, nós possamos estar nos esforçando para acertar um alvo que não é o alvo que o Senhor tem para nós. Então nessa noite, Deus, em nome de Jesus, eu quero junto com os meus irmãos dizer: Senhor Jesus, eu quero pertencer a Ti. Você pode fazer essa oração comigo? Senhor Jesus, eu quero pertencer a Ti. Se coloque de pé. Se coloque de pé enquanto os meus amigos se preparam aqui. Os meus irmãos que vão me ajudar com a ceia podem vir para cá. E nós já vamos passar para a ceia, mas eu quero terminar essa reflexão. O chamado para pertencer é o que vai ter um impacto direto na sua identidade. E o impacto na identidade vai gerar transformação de que o Evangelho tanto fala. Não adianta, irmãos, presta atenção para cá. Deixa o povo arrumando aqui. Enquanto eles arrumam, a gente vai falando. Escuta aqui. Às vezes a gente está tentando viver uma transformação na vida sem uma identidade restaurada. Você entendeu, meu amigo Manuel, Lisane? Bom te ver. Muito feliz, viu? Muito feliz. Minha amiga Raquel, às vezes a gente quer uma vida transformada, mas a identidade está corrompida. Entendeu, minha amiga? Pastor, como que eu vou viver então uma vida transformada, uma identidade restaurada? Quando eu estou posicionado em Cristo. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas, elas vão passando, vão, ficando para trás, e tudo se faz. Então nessa noite o chamado para você, para todos nós que estamos aqui, o chamado é para pertencer a Cristo. O chamado é para confessá-lo com a nossa boca. O chamado é para crer, porque Deus amou, meu amigo Edelso, o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele creia tenha vida eterna. Então nessa noite, o chamado que eu recebi há 25 anos, eu estou compartilhando com você. Chamado para pertencer a Cristo. O chamado de você entender que você foi comprado por Ele. Entregar o senhorio da sua vida a Ele. Como assim, pastor? Dizer: Senhor, eu sou teu. Faz o que o Senhor quiser. Conduz a minha vida do jeito que o Senhor quiser. E eu vou dizer para você, não é fácil não. Eu não estou aqui para mentir para você. Mas quando você descobre quem você é em Cristo, meu amigo Jair, nunca mais a gente vai querer ser outra pessoa. Nunca mais. Quando eu comecei a dar aula uns anos atrás, eu olhava uns professores, eu queria até imitar o jeito deles dar aula. E quando eu comecei a pregar, meu amigo Elton, eu queria pregar no 220, meu irmão, com toalhinha aqui do lado. Queria pregar com aquela respiração ofegante. Porque o Senhor, irmãos, eu não dou conta nem de imitar.
dia meu amigo pastor Fábio me chamou para pregar, eu falei, eu vou pregar desse jeito. Preguei 5 minutos, fiquei rouco. Aí deu uma maneirada, comecei a pregar, o povo, Paulo, começou a rir. Aí eu marquei um gabinete com o pastor Fábio. Falei, pastor, eu estou deprimido. O que foi? Eu falei, eu queria que o povo chorasse. O povo ficou rindo na pregação. Quem o conhece, ele fez bem assim. Tipo, Senhor, manda um raio e mata. Mas sabe o que era aquilo? Eu não sabia quem eu era. E aí eu olhava um e falava, eu quero ser assim. Eu olhava o outro e falava, eu quero ser assim. Aí eu quero pregar assim. Eu quero cortar meu cabelo assim. Eu quero... E quando você pertence a Cristo, você sabe quem você é. E aí, gente, ó, acabou. Aí nada mais importa. Aí as pessoas falam, ah, você é isso. Eu não sou nada, não vou nem perder tempo. Entendeu, Duda? Ah, mas sou nada, eu não sou, eu sei quem eu sou em Cristo. E isso é o que importa, não é, minha amiga Ângela? Quando você sabe quem você é em Cristo. Então nessa noite, eu não estou chamando você para uma religião, eu não estou chamando você para um conjunto de normas. É um chamado existencial. Pertencer a Cristo. Como é, pastor? Você o recebe. Talvez agora eu estou falando com você, o Espírito Santo, porque é Ele que nos convence. Eu convido, Ele convence. Enquanto eu estou falando, talvez você já está sentindo vontade de confessá-lo aí, de dizer, eu pertenço ao Senhor, eu quero que o Senhor seja o Senhor da minha vida. Foi como aconteceu comigo em novembro de 1999, que enquanto o pastor começou a pregar, eu já estava doido para ir lá na frente e levantar minha mão, e dizer, eu quero receber Cristo. Parece que aquele culto demorou 10 horas, e quando o pastor falou, alguém, eu falei, eu. Ele falou, mas eu nem fiz, eu. E eu, bora mulher, peguei no braço da Teca. E ela foi primeiro que eu ainda. E meu amigo, meus amigos, no dia que nós fomos posicionados em Cristo, as coisas, elas ficaram no lugar de coisas, e o reino, ele tomou um lugar extraordinário na nossa vida. Então nessa noite eu quero fazer um convite, você que está aqui, você que nunca reconheceu Cristo como seu Salvador, você nunca entregou sua vida a Ele, eu não estou te chamando para ser